E é isso aí, pessoal, e hoje mais salada mista aí entre a DC e a Marvel em Amálgama 4, pessoal. Isso aí logo após a vinheta. Estamos aqui com a quarta e última edição daquela série Amálgama, pessoal, que faz a salada mista ali, o escondidinho de Shark entre os universos Marvel e DC, mesclando seus personagens e seus elementos aqui, né, galera? Nessa quarta e última edição nós temos mais 3 histórias, a começar pela da capa aqui, que é esse Spider-Boy, que é a mistura óbvia entre o Homem-Aranha e o Superboy aqui, tá? Além dele, nós temos uma história que é o Magneto, os Magnetic Men, e a última história que é a Balas e Braceletes, que das 3 histórias dessa edição é de longe a mais interessante, tá? Então vamos começar aqui, pessoal, já apresentando a história aqui, que eu achei bem bobinha aí, cara, nada demais, do Spider-Boy, tá? Que já começa aqui a história com o título de Problema Gigante, tá, pessoal? Eu acho que esse título, Problema Gigante, ilustra bem essa ideia do universo Amálgama, que acho que as duas editoras aí, Marvel e DC, pensaram no momento que isso ia ser um tremendo sucesso, uma ideia muito inovadora, e saiu aí, na verdade, um grande fiasco, causando aí vamos dizer assim, um enorme constrangimento dos leitores, vendo a lambança e a tremenda salada de fruta que foi essas ideias de mesclar todo mundo aí. Raras exceções deram certo e se salvaram aqui nesse projeto Amálgama, tá, galera? Vamos começar aqui já mostrando, tá certo? O Laboratório Cadmus, que aqui no universo Amálgama, o Laboratório Cadmus, ele pertence aí na sua equipe do laboratório, né, de cientistas. Lá tem o Reed Richards como chefe do Laboratório Cadmus, né, o cientista-chefe é o Reed Richards. Também tem o Johnny Storm, que faz o papel aqui de um auxiliar do Reed Richards, né, cara? Um cara que auxilia nos projetos científicos do Reed Richards e em que mais ele precisar em termos de reparo, de equipamento e tal. Nós temos também aqui, ó, nessa equipe, nós temos aqui, nessa história no caso, o Ben Green, né? Tá aqui o Ben Green, o Coisa, em sua forma humana, que nesse universo Amálgama, o Ben Green aqui, ele é um senador, né? Um senador, e ele continua sendo super amigão aí do Reed Richards e do Johnny Storm, né? E fazendo totalmente a referência ao Quarteto Fantástico. Só que o Ben Green não é nenhum cientista aqui, tá como um senador que está investindo dinheiro, verba pública, na restauração e nos projetos do Laboratório Cadmus, que anda meio capengando aí, né, cara? Tá meio fudido, sem dinheiro, sem recursos, e o Ben Green está investindo dinheiro em seus projetos para tentar levantar aí o Laboratório Cadmus. Só que nós já temos aqui na aventura o quê? Uma invasão desse inimigo ridículo, né, cara? Bem meia boca aí, que é a junção de 2 vilões massa velhos. Esse daqui, esse vilão aqui que está enfrentando o Spider-Boy logo no começo da história, é um tal de Carnibizarro, né, que é a mistura do Carnificina com o Bizarro, né, cara? Carnificina, que é aquele vilão tosco do Homem-Aranha lá, né, cara? Aquele vilão bem massa velho, com aquele Bizarro, que é um vilão retardado do Super-Homem, tá? Então eles se mesclaram virando esse Carnibizarro aí, que tá atacando o Projeto Cadmus, e o Spider-Boy tá tentando conter essa invasão aí, tá? Então já começa a história aí naquele alvoroço, naquela correria. Você vê aqui que o Spider-Boy, ó, ele atira sua teia, e o disparador de teia aqui é diferente, tem como se fosse uma pistola, né, que atira a teia. Meio sem graça, né, cara? Então, pessoal, só adiantando aqui, o Spider-Boy, pessoal, ele é um personagem muito sem graça, porque acontece aqui, ó. Ele se mantém no corpo daquele Superboy da DC Comics. Porém, ele tem os trejeitos, né, e o costume de fazer piada o tempo todo do Homem-Aranha, o Peter Parker. Só que ele mantém também aqui o comportamento arrogante e metido, né, prepotente do Superboy da DC Comics, que eu achava um saco do Superboy aqui, tá? Então tá ele aqui contendo esse cara. Esse Carnibizarro tá causando o maior tumulto ali, atacando vários cientistas e pessoal da equipe do Cadmus, tá? Enquanto o Spider-Boy vai tentando salvar todo mundo, né? E aí, em dado momento, o Spider-Boy, né, ele vê que o Carnibizarro pegou o Johnny Storm como refém, né? Então já é mostrado aqui que o Spider-Boy tem uma rixazinha com o Johnny Storm, né? Assim como tem o Peter Parker, também tem uma certa rivalidade com o Tocha Humana na Marvel. Isso é mostrado aqui de uma maneira muito rápida numa fala do Spider-Boy. Mas o Spider-Boy, galera, consegue conter aí essa criatura bizarra, né? Que é esse Carnibizarro. Ele consegue conter essa criatura dentro de um container, né, cara? De um compartimento que prende, né, esse Carnibizarro em energia aqui. Então ele está contido. E o Spider-Boy conseguiu, né, vencer aí
a invasão do monstro, né? E aqui você vê, né, galera, você tem aí na equipe do Cadmus, ó, o Senhor Fantástico, aí tem aqui o Johnny Storm, né, cara, que ele faz parte aí da equipe do Cadmus junto com o Senhor Fantástico, o Reed Richards, né? E aqui, galera, tem um boneco, o Johnny Storm, ele tava preocupado nem em se ferir, mas que o Carlinhos Bizarro tivesse quebrado o seu boneco, que é um tal de John Stormtrooper, fazendo uma piada sem graça aí com o Star Wars, né? Então tá a equipe, pessoal, do Cadmus, o Senhor Fantástico, né? No caso do Reed Richards aqui tá o Ben Green, né? Que ele é um senador, como eu falei, estava investindo dinheiro aqui, e essa invasão do Carlinhos Bizarro vai acarretar em mais dinheiro para ser investido para o reparo, né, da destruição que esse monstro causou invadindo os laboratórios, tá? Então, galera, aqui também já tem vários elementos misturados, principalmente elementos de ficção científica e viagem espacial, tal, da Marvel e da DC. Tanto é que aqui, ó, o Tocha Humano tá falando que ele tá se preparando junto com o Reed Richards e demais membros da equipe de cientistas para uma viagem espacial até a Zona Negativa Fantasma, né? Que já é uma mescla aí da Zona Negativa, que é uma dimensão que existe no universo Marvel, com a Zona Fantasma, que é aquela dimensão prisional que existe no universo DC, nas histórias do Super-Homem, tá? Então aí já é mesclado bem esses conceitos, tá, cara? Dessa parte mais cósmica e espacial, ficção científica, entre a Marvel e a DC aqui, tá? O Spider-Boy, galera, ele é um personagem muito sem graça aqui nesse universo Amálgama. Ele é um herói que tem muita grana, tem dinheiro, né? Ele tem patrocínio do governo, não sei o que, tem boneco dele. Ele se gaba disso, que ele ganha muito dinheiro com a imagem dele. Existe também aqui o Dr. Octopus. O Dr. Octopus, ele é um cientista, né? É um membro também do Projeto Cadmus, do Laboratório Cadmus, mas não é só um cientista, ele também é uma espécie de engenheiro mecânico, né? Ele construiu aqui o carro do Superboy, fazendo uma referência àquele aranha móvel bem tosco, né? Que a Marvel ainda bem que teve um bom senso de cancelar aquele aranha móvel do Homem-Aranha, que não deu certo aquela bosta lá, né? Mas faz referência àquela tosquice aqui, ó, com esse Spider-Boy móvel, né? Então, aqui o Dr. Octopus nessa história, galera, ele é bastante próximo do Spider-Boy. O Dr. Octopus aqui, ele é como se fosse um amigão do Spider-Boy. Inclusive, o Dr. Octopus é mencionado aqui que ele tem quase que uma telepatia, né? Ele quase que tem uma comunicação e uma aproximação telepática com o Spider-Boy, o que faz os dois ficarem bem próximos assim, bem amigos, né? É quase como uma relação entre aquele personagem James Bond, né? O James Bond e aquele Key, que é aquele coroa cientista, engenheiro que dá para o James Bond e os seus apetrechos tecnológicos, né? Então é uma relação parecida com essa aí, entre o Spider-Boy e o Dr. Octopus aqui no Cadmus, tá? Então, galera, aqui também é contada rapidamente a origem do Spider-Boy. E aqui o Spider-Boy não tem um tio Ben, ele tem um tio Jen, que acredita, o tio Jen é o General Ross, galera. O General Ross aqui, ele faz o papel meio que do tio Ben para o Spider-Boy, né? O Spider-Boy continua sendo um clone, ele foi um clone que não deu certo do Super Soldado, né? Eles tentaram clonar o Super Soldado, só que ele era um dos clones que estavam lá na animação suspensa, e aí o Peter Parker nessa história, ele era um dos cientistas brilhantes do Cadmus, né? Um dos cientistas brilhantes, só que no seu experimento, na hora de fazer na prática, lá o experimento do Peter Parker, houve uma explosão total, o Peter Parker morreu na explosão, e essa explosão libertou o Spider-Boy que estava num tubo de ensaio gigante, né? Em animação suspensa. Essa explosão com os produtos químicos que o Homem-Aranha não, né? Que o Peter Parker tinha feito, né? Meio que envolveu o Spider-Boy com esse resíduo, né? Esse gás que saiu, essa radiação, e ele ganhou os poderes aí do Spider-Boy, já, por exemplo, aí, ó, grudando na parede, né? Ele tinha uma espécie de controle gravitacional do seu corpo e também poderia aderir às paredes, e também tinha certa super força aí e determinada invulnerabilidade, né? Então já tá aí explicando a história. O General Ross faz o papel do tio Ben aqui, que depois também ele é morto, né? O General Ross aqui fala pro Spider-Boy da questão dos grandes poderes, vem grandes responsabilidades, todo esse papo manjado já no Homem-Aranha, né? E aqui ele morre, né? O General Ross morre num ataque de um assaltante de rua qualquer, e daí o Spider-Boy, né? Ele vira o Spider-Boy, né? O caso aqui, o cara, e combate o crime após isso aí, né? Tipo, foi o estalo pro Spider-Boy virar um super-herói mesmo e combater o crime após a morte do tio Jen, né? Então, galera, o principal vilão dessa história aqui, galera, é o seguinte, só voltando aqui, que nós temos tanto, né, o Reed Richards como o Johnny Storm aqui no Cadmus, como temos também a Sue Storm, que aqui nessa história, a Sue Storm, né, a mulher invisível aqui nessa história, ela é um agente da SHIELD, né, um agente altamente treinado da SHIELD, a Sue Storm,
que tinha acabado de salvar aqui o Dr. Curt Connors, que é o Lagarto, né, na Marvel, no Homem-Aranha, né, o Dr. Curt Connors, que aqui na Universo Amálgama, o Curt Connors, ele continua como sendo aí um cientista geneticista, né, trabalhando com regeneração celular, né, com répteis e tal. E aqui ele foi atacado por um monstro chamado Rei Lagarto, né? O Rei Lagarto atacou o Curt Connors, mas a Sue Storm, que é um agente da S.H.I.E.L.D. treinada aí, salvou o Curt Connors e avisou pra galera da fuga desse Rei Lagarto, que era uma criatura a qual o Dr. Curt Connors estava estudando, né? Então o Rei Lagarto, ele se mostra o principal vilão dessa história aqui. E o Rei Lagarto, pessoal, ele é uma mistura de 3 vilões, tá? O Rei Lagarto é esse monstro aqui, e ele é a mistura de 3 vilões. Ele é o Lagarto, né, obviamente, inimigo do Homem-Aranha, com o Abominável e o Crocodilo, que é o vilão do Batman lá da DC Comics, tá? Então tá lá o Rei Lagarto, fugiu do Cadmus, tá lá, ele tá crescendo, ele tá ficando meio Godzilla crescendo, e o Spider-Boy tem que lidar com isso, com esse monstro, né? O Spider-Boy confronta diretamente aí o Rei Lagarto também é confrontado por uma equipe aqui que simula a S.H.I.E.L.D. misturada com Checkmate aqui, ó, né? Mas aí, no final das contas, o Spider-Boy usa um dispositivo de diminuição atômica criada pelo Ray Palmer e o Hank Pym, que também fazem parte da equipe do Cadmus, tá? Só vou mostrar aqui o Ray Palmer e o Hank Pym, eles aparecem também aqui, ó, tá? Ambos trabalham com diminuição atômica e crescimento a nível celular, atômico e tal. Tá aqui o Ray Palmer, ó. O Ray Palmer tá aqui, e aqui tá o Hank Pym. Os dois são membros lá do projeto Cadmus, né? Do laboratório Cadmus, tá? O Ray Palmer, que é o Electron, né? E o Hank Pym, que é o Homem-Formiga, né? Então, galera, o Spider-Boy vence de maneira bem tosca aí o Rei Lagarto, munido dessa engenhoca aqui criada pelo Hank Pym e pelo Ray Palmer, que é um diminuidor de partículas, né? Ele ativa isso contra o Rei Lagarto, que tava ficando meio gigantão aí, meio Godzilla, né? E ele ativa isso no Rei Lagarto aqui, ó. E o Rei Lagarto fica diminuto aí, pequenininho, e ele some no mundo subatômico, né? Assim que o Spider-Boy vence o vilão e salva o dia. E pra terminar com a cereja de bolo, né, essa história, temos aqui no final a Mary Jane misturada com a Abelha Rainha, né, aquela vilã lá dos Novos Titãs, né? A Mary Jane misturada com a Abelha Rainha aqui, que aparece no final da história, né? Meu Deus do céu, que tosquice. A próxima história, pessoal, é essa aqui, conhecida como Magneto e os Magnetic Men, que aqui nada mais é, pessoal, que os homens metálicos, né, aqueles seres de metal do universo DC, mesclados aí com a Irmandade de Mutantes. Porque aqui o que acontece? Já começa a história com a mutante sendo perseguida por uns sentinelas aí, né? Uma mutante perseguida por uns sentinelas, né? Essa mutante aqui, ela é uma mistura de alguma mutante, eu acho que é a Polaris, cara. A Polaris com a Katana, né? A Katana aqui, né? Que ela foi conhecida como Samurai Telepata, né? Então não é a Polaris, desculpa, deve ser a Psylocke, é isso. Não é a Polaris não, desculpa aí, galera. Essa personagem aqui, essa mutante aqui, essa Samurai Telepata, ela é a mistura da Psylocke com a Katana, que é aquela personagem da DC Comics lá, tá, galera? Que foi parte dos Renegados, grupo iniciado pelo Batman na DC, né? Então ela tá sempre perseguida por uns sentinelas aí, e aí de repente aparece esses Magnetic Men, que é a mistura dos homens metálicos da DC Comics com a Irmandade de Mutantes, galera. E esses Magnetic Men, eles são máquinas e criaturas criadas pelo Magneto, que tem poderes magnéticos, é óbvio, né? E eles aqui, eles defendem os mutantes da caçada dos sentinelas, que foram nessa história aqui criados pelo Will Magnus, que é irmão do Eric Magnus. Então o Will Magnus, por ver seu irmão ser mutante, muito poderoso, o Will Magnus usou todo o seu gênio, intelecto, né, o seu gênio, né, de intelecto, e criou várias sentinelas aí para caçar os mutantes, principalmente seu irmão, o Eric Magnus, o Magneto. E aí uma dessas sentinelas que o Will Magnus criou foi essa sentinela super desenvolvida, que é o Sinistron, que aqui é a mescla do Senhor Sinistro com o Metron da DC Comics e o Ultron, virando esse Sinistron aí, que é uma sentinela super desenvolvida com inteligência bastante elevada, né? E esse Sinistron, ele se voltou contra a humanidade, assim como as sentinelas tinham se voltado, assim como o Molde Mestre tinha se voltado contra seu criador, o Bolivar Trask, na história dos X-Men, tá? E aqui, como esse Sinistron é a mistura do Ultron, o Metron e o Senhor Sinistro, esse Sinistron
ele faz experiências com os seres, com os humanos, com os mutantes. Ele é um cara que tem um laboratório no qual ele aprisiona mutantes e fica fazendo experimentos genéticos, assim como faz o seu Sinistro. Além disso, ele tem a capacidade, né, de jogar sua consciência para qualquer objeto eletrônico, como faz o Ultron. Também é extremamente resistente fisicamente e tem a sabedoria avantajada aí do Metron, né, galera? Então, o Magnetic Man estão confrontando esse Sinistron aí. Eles levam a pior no começo, mas aí o Magneto aparece para tentar ajudar, né? Para auxiliar os seus Magnetic Men, que é a mistura aí dos Homens Metálicos com a Irmandade de Mutantes. Você pode até ver que os Magnetic Men, ó, eles têm aparências parecidas, né? Essa daqui, no caso, ó, é a Feiticeira Escarlate, ó, a Wanda mesclada com algum homem metálico lá, né? Aqui nós temos o Grosso, que foi bem, parece um saco aqui, né? O Grosso com algum homem metálico. Aqui temos esse aqui que é tipo como fosse o Blob. Aqui é como fosse o Mestre Mental, né? O Mestre Mental, esse aqui, com algum homem metálico. E também temos o Mercúrio, que tá onde, velho? Deixa eu encontrar ele aqui, pronto. E aqui temos o Mercúrio misturado com algum homem metálico lá, tá? E aí tem uns nomes aí bem toscos, Anti-Amônia, né? Bismuto. Esses são os nomes aí desses toscos Magnetic Men que confrontam aí as sentinelas criadas pelo Will Magnus. E agora o Will Magnus foi derrotado, foi morto pela sua criação suprema, o Sinistron, né? Que é essa criatura aqui mesclada de 3 personagens, tá? A história se dá por aí com o Magneto usando os seus Magnetic Men aqui para proteger os humanos e os mutantes da ameaça do Sinistron, que usa suas sentinelas tecnológicas avançadas para caçar aí todos os mutantes da face da Terra e com isso também jogar uma ameaça contra a humanidade para dominar tudo aí, né? O Sinistron quer virar o ser supremo, né? Mas ele tem aí sempre o confronto com os Magnetic Men e o Magneto, o Eric Magnus, que faz de tudo para deter a criatura, né? Essa história aqui ela tem um final, ela finaliza com a derrota, né, do Sinistron pelo Magneto e sua equipe lataria aí, né, que conseguem derrotar o vilão no final das contas. É uma história que teve realmente início, meio e fim, mas é uma história muito da meia boca, que eu acho muito fraca também, tá? Não achei legal. A melhor história, pessoal, é a última. A história aqui, pessoal, que é essa aqui, Base Brasileiros. O título da história é A Batalha Final, onde nós temos aqui, pessoal, já o seguinte, ó, a Mulher Maravilha, Diana Prince, e o Trevor Castle, que é a mistura do Steve Trevor, aquele piloto de caça da aeronáutica, que teve caso, né, com a Mulher Maravilha da DC Comics, e o Frank Castle, o Justiceiro. A mistura dos dois aqui, tá, pessoal? Essa história eu achei das 3 dessa edição a mais legalzinha, mais interessante. Eles misturam bastantes elementos aqui nessa última história, tá? Então já tá aqui, ó, a Diana Prince e o Trevor Castle numa confusão aqui, metendo bala, lutando, invadindo aqui, pessoal, um dos covis do Tentáculo, tá? Então já tá mostrando aqui os dois fazendo uma dupla, só que nesse momento aqui, nessa história aqui, é uma dupla meio que ocasional, assim, uma dupla meio que, né, pelo causa do momento específico. Os dois simplesmente estão indo resgatar o filho que tiveram quando eles haviam formado um casal aí, tá? O filho do Trevor Castle com a Diana Prince é um tal de Ryan Castiglione, que foi sequestrado por uma galera bem barra pesada aqui, né? No começo eles vão lá invadir essa célula aí, né, Scoville do Tentáculo, para tentar ver se o filho deles tinham sido sequestrados pelo Tentáculo. Só que eles vão descobrir provavelmente que foi por uma galera muito mais poderosa do que os buchas de canhão dos ninjas do Tentáculo aqui, né? Então já mostra aqui o Trevor Castle com sua impetuosidade, né, cara? A sua impulsividade, metendo bala, não querendo saber. A Diana Prince aqui, que nesse universo amálgama, a Mulher Maravilha, a Amazona, é a Tempestade, né? Que se tornou aí a irmã adotiva da Diana Prince lá em Themyscira, né? A Diana Prince saiu da Ilha das Amazonas e ela foi pro mundo dos homens e aqui lá age como uma espécie também de vigilante, né, do crime e tal. E ela tá aqui, ó, usando arco e flecha, bastante habilidade marcial, com seus braceletes que repelem tudo, né? E ela tá aí em busca de seu filho junto com o seu caso amoroso, né, do passado, que foi o Trevor Castle, né? História legal, pessoal, de ação, bastante corrido assim, mas interessante, tá?
E aqui mostra, né, a relação complicada também dessa história entre o Trevor Castle e a Diana Prince. Dá um rápido flashback aqui dos dois, ó, mostrando a vida deles antes, né? A Diana Prince lá em Themyscira, ó, brincando aqui, né, correndo com a Aurora Monroe, que virou a Amazona aqui no universo Amálgama. Aqui a Diana se despedindo da irmã adotiva, né, no caso a Tempestade aqui, né, a Aurora, e ela indo pro mundo dos homens, onde lá ela virou essa vigilante aí, uma espécie de heroína noturna aí, né, combatendo o crime à noite e tal. E aqui também o Trevor Castle, que relembra o seu passado no Vietnã, né, cara, aquela maluquice lá da Guerra do Vietnã, onde ele também fez um piquenique com a sua família, na qual a máfia fez um ataque surpresa lá e matou a família do Trevor Castle, né? Após o Trevor Castle virou uma espécie de justiceiro mesmo, ele virou um justiceiro que depois, conhecendo, né, a Diana Prince, os dois, né, combatiam um crime lá, tal, os dois se envolveram amorosamente, e dessa relação brotou esse menino aqui, esse bebê, que é o Ryan Castiglione, filho dos dois aí, né? Só que aí, esse menino, ele nasceu, mas o casal se desfez, né? Eles entraram em várias confusões, brigas, né, conjugais e tal. Eles acabaram se separando e aí houve o sequestro, o que fez os dois se unirem aí para tentar resgatá-lo, né? Tanto é que aqui, velho, tem muito elemento misturado aqui, viu? Aqui amalgamaram uma porrada de coisa, né? Já aparece aqui um tal de Monarca, né? Que é a mistura do Máquina de Combate com o Metron, né, da DC Comics. Ele aparece lá, aí o Trevor Castle já pensa que o Monarca, né, esse cara aqui, foi o sequestrador do filho deles, já parte pra cima, mas aí esse monarca aqui, ele fala que ele não seria tão idiota de aparecer pessoalmente, né, mas sim a sua projeção holográfica, e ele, né, se revela aqui como fosse o Rude, né, o James Rhodes aqui, né, e ele fala que na verdade o Ryan Castiglione, o filho da Diana com o Trevor, foi simplesmente sequestrado pelo Thanos-Said, galera, que é a mistura lá do Thanos com o Darkseid. E o Monarca faz aí uma abertura do tubo de explosão e manda os dois aí diretamente para Apocalipse, né, onde é lá o planeta, né, do Thanos-Said, né? Então aqui você tem elementos misturados da DC com o Quarto Mundo, né, que foi aquela criação de Jack Kirby, com elementos de Asgard também, né? Tem muita coisa misturada aqui, pessoal. Então já tá lá, ó, o Trevor Castle, o Justiceiro, com a Diana Prince, já em Apocalipse, para tentarem resgatar o seu filho, né? Então eles se separam lá, ó, aqui já tem muita coisa misturada. Aqui nós temos aqui já o que, ó? Já temos a Titânia com a Grande Barda, que aqui virou a Grande Titânia. É uma criatividade imensa dessa galera que fez essa história, né? Ai, meu Deus do céu. E aqui também já é falado, pessoal, de uma saga uma tal de Crises Secretas. Então já tem elementos da Crise das Vidas Terras com as Guerras Secretas, dois grandes eventos da Marvel e da DC, né? Então tá aqui, ó, já isso mencionado pela Grande Titânia. Nós temos aqui na próxima página também, ó, já a mistura aqui daquelas fúrias femininas, que é aquela equipe de guerreiras mulheres da Vovó Bondade, lá em Apocalipse, que aqui essas fúrias femininas se misturaram com a Gangue da Demolição, né? Então nós temos também a Vovó Bondade misturada aqui com a Agatha Harkness, que a Agatha Harkness é aquela babá do Frank Richards, né, do Quarteto Fantástico, tá mesclada aí com a Vovó Bondade, e aqui virou a Vovó Harkness, que também faz parte desse mundo de Apocalipse aqui. Temos uma luta entre a Diana Prince e a Grande Titânia, que aos poucos vai se revelando, né, ser amiga da Diana Prince, e a Grande Titânia vai ajudar, no final das contas, a Diana a resolver o caso aqui, né? Ela era uma amiga que acabou se confrontando por motivos errados aqui, a Diana Prince, né? Então nós temos aqui, pessoal, finalmente revelado, né? Aqui a Diana Prince foi contida pelas fúrias femininas e a Grande Titânia, e levada para esse lugar aqui, esse santuário. E o Steve Trevor, o Trevor Castle, né? Ele vai invadir lá, cara, para tentar ajudar a Diana Prince aqui, que está contida por nada mais do que quem? O Thanos-Said, né, galera? Eu já falei aí que é a mistura do Darkseid com o Thanos, que foi ele o autor do sequestro do Ryan Castiglione. Aqui já temos o seguinte, ó, o Trevor Castle, ele foi até um compartimento secreto ali e ele pegou, cara, os apetrechos e a força astro do Orion, né? Então já temos aqui uma mistura do Orion, que é o filho de Darkseid, né, com o Frank Castle, né, cara, o Justiceiro aqui. Então tá aí o Trevor Castle utilizando aí os apetrechos, né, a força astro
do Orion, né? Tanto é que o Thanos fica com o olho esbugalhado, aí o Thanos nem acredita, nossa, que ousadia, né? Tá aí com o olho esbugalhado pela invasão do Travelcast, utilizando os equipamentos do Orion para tentar combatê-lo, né? Então, galera, tem aqui muita mistura, né? Nós temos aqui a vovó Harkness, a vovó Harkness com o filho aqui da Diana Prince, né? O Ryan Castiglione aqui, ó. Então tem elemento de Justiceiro, com Mulher Maravilha, com o Quarto Mundo, né? Apocalipse, com Asgard, porque o que acontece aqui, ó? Nós temos também esse personagem aqui, galera, que ele é simplesmente, cadê? Esse personagem aqui, ó. Ele é simplesmente a mistura daquele membro dos Três Guerreiros, né? Fandral, de Asgard, né? O Fandral lá de Asgard, dos Três Guerreiros, misturado com o Senhor Milagre aqui, né? A mistura dele. Aí nós temos aqui depois, ó, a Diana Prince e o Travelcast conseguem resolver a questão. E nós temos aqui já o que? A ponte do arco-íris de Asgard, na qual Asgard aqui está mesclada com Nova Gênesis e vira Nova Asgard, tá? Então, galera, tem muito elemento. No final, a Diana Prince e o o Travelcast, eles se reatam, né? E continuam juntos, né? Eles resolvem reatar o relacionamento e termina com essa beiçada aí, né? O Love Story no final das contas, né? Eles conseguem resgatar o filho e também reatarem o seu romance. Então, pessoal, é assim que acaba esse Universo Amálgama nessa quarta edição, tá certo? Bem fraquinho, eu admito. Mas, pessoal, quem gostou aí daquela curtida, galera, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. E até o próximo. Aguiar, tenho que falar, galera.